Bom, boa noite, Renato Amoedo, obrigado pela participação. Estamos aqui com o Laércio Benco, que é o presidente do partido no estado de São Paulo. Estamos com o Paulo Enéas, jornalista responsável pelo Crítica Nacional. Eu, o Arthur, que é meu irmão, e agradeço, antes de tudo, sua presença aqui para a gente conversar um pouco mais sobre Bitcoin, um assunto que está todo dia no jornal, sempre em evidência, e muitas pessoas têm dúvidas a respeito de segurança, e eu, particularmente, nunca mexi com Bitcoin, eu nunca comprei, nunca tradei Bitcoin. Estou começando, sempre fui muito cético, mas hoje eu acho que o Bitcoin se viabilizou como um ativo, então tem que passar a acompanhar. Existe um grupo de pessoas que dá valor para ele, então tem que passar a acompanhar. Eu queria, se você pudesse passar rapidamente aí, falar um pouco de ti, um pouco do que é o Bitcoin e a tua impressão. Normalmente a gente não fica mais do que 5 minutos falando para girar e ficar mais dinâmico, tá, Renato? Mas obrigado de novo pela sua presença aqui. Eu espero que o áudio esteja bom. É uma honra conversar com o senhor, professor. Eu acompanho o professor. Acompanho o Paulo Enéas, o material dele há muitos anos. Eu sou aluno do professor Olavo desde 2011. Fiz curso lá, eu fui conhecer ele lá na Virgínia, acompanhei. Inclusive, eu fui candidato a deputado estadual só para ajudar na eleição de Bolsonaro. Tive 3.600 votos aqui na Bahia, que o candidato do PT ganhou com 80% dos votos. Aqui na Bahia, Bolsonaro teve menos votos do que o candidato que perdeu para o Senado. Então, como o senhor, eu sou uma das pessoas que se decepcionou profundamente com as atitudes desse governo. Mas voltando ao Bitcoin, eu fiz uma carreira acadêmica completa. Eu fui bolsista do Erasmus, estudei na Holanda, na Alemanha, na Itália, fui bolsista em Chicago, fiz graduação por extraordinário aproveitamento, fui o primeiro do ENAD, fiz uma carreira acadêmica, fiz mestrado, fui passear, fazer doutorado de finanças na Mackenzie, e quando eu entendi o conceito de juro negativo, eu fiquei bastante deprimido. E na teoria das escolhas públicas, no public choice, na teoria política moderna, é muito claro que em um estado de exceção, quando os vagabundos escolhem os candidatos, quando os vagabundos escolhem quem pode ter partido, quando os vagabundos colocam o mesmo órgão para regulamentar, fiscalizar, executar e julgar a eleição, fica claro que os únicos votos realmente eficazes que existem são com os pés ou com armas. O Bitcoin é uma forma de você votar com os pés, de você desinvestir, não sendo comparsa, e você votar com armas, porque a criptografia sempre foi uma arma. A criptografia sempre foi uma arma de guerra, desde a antiguidade. Inclusive, os submarinos alemães só foram os U-boats, que na verdade, no conceito atual, não seriam submarinos, né? Os U-boats só foram derrotados graças ao enigma, que era o fato da Alemanha nazista desconhecer o conceito de chave públicas e privadas. De existir uma. Eles não conheciam, a Alemanha nazista desconhecia o conceito de criptografia assimétrica, que é uma das bases do Bitcoin, e os aliados sim. Essa foi uma das batalhas que os aliados venceram os nazistas da Segunda Guerra. E essa é uma de dezenas de tecnologias que tiveram que existir para que o Bitcoin surgisse. O Bitcoin foi previsto por Milton Friedman em 99. Milton Friedman garantiu que existiria uma moeda da internet quando fosse resolvido o problema da escassez digital. Porque, em tese, qualquer arquivo, qualquer coisa na internet pode ser copiada. O Bitcoin resolve isso com uma solução chamada time chain ou blockchain, que é o fato de que o Bitcoin não é um arquivo. O Bitcoin é uma base de dados que dezenas de milhares de pessoas mantêm em suas casas e reconhecem todo o histórico e através de uma regra de consenso, que é o sistema de governança superior a qualquer instituição que já foi feita na história da humanidade, em moralidade e em motivações dentro da teoria dos jogos, traz uma alternativa de ação política e de ação militar mesmo. Hoje em dia, a guerra sempre foi quem obtém mais recurso e quem aplica melhor o recurso a destruir o inimigo. A questão é que o Bitcoin permite que qualquer pessoa participe de uma guerra contra os estados ditatoriais, contra os estados socialistas, contra o comunismo, desinvestindo. Porque se você tem um imóvel, se você tem uma ação, se você tem títulos que financiam Toffoli, Fachin, você é comparsa financiador deles. A coisa mais eficaz que qualquer pessoa pode fazer para combater o governo, seja na Coreia do Norte, seja lá onde for, é desinvestir, tirar seu dinheiro, parar de financiar esse governo. Porque a chance de qualquer voto, de qualquer uma de nós ser decisiva é menor do que ganhar na loteria. Uma pessoa como o senhor, uma pessoa como o Paulo Enéas, que é o influenciador, de fato, sua posição política modifica o voto de muitas pessoas. Só que para a maioria das pessoas que não influenciam ninguém, votar é totalmente irrelevante, né? E muito mais em um estado de exceção, que até as candidaturas são viciadas pelo processo da ilegalidade, né?
Olha, pelo que eu senti, você está você está alinhado ideologicamente com o nosso grupo, assim. Eu senti no lugar certo. eu acho que lembrando que ele não é parente do Amoedo, não, hein? Eu acho que você encontrou o seu grupo. Não precisa mais. A vibe é a mesma. A vibe é a mesma, né? A única Quando coisa, eu descobri o Vitor, quando eu descobri o Vitor, a gente tem dezenas de amigos em comuns. Eu já tinha curtido mais de 100 posts dele sem nem saber quem ele era. Ele, olha, meu link é esse. Na hora que eu fui ver lá, eu já tinha curtido metade das coisas que ele tinha postado, né? Mas então, Renato, assim, legal que a gente vê que você, assim, não é nem um cara perfil médio, você está na ponta mais da linha de frente ali do nosso pelotão. Eu tirei título para votar em Enéas. Eu trabalhei na campanha de Enéas. Eu larguei meu emprego para trabalhar na campanha do não. Quantos anos você tem? Pensei que você era mais jovem. 40. 40? O senhor ainda tem idade para ser meu pai, mas se tivesse aprontado bem cedo, né? Não. 40 anos não, com 11, 12 anos, o cara apronta, não? Não, sim, 30 anos. Ele é só um pouquinho mais velho que eu, né? Com 10 anos, não. O meu irmão, ele tem idade para ser pai do Paulo Enéas. O nosso pai falava que eu sei, quando eu nasci com 30 anos, né? Que eu sempre fui um cara meio jeitão mais sério, assim, mais que se impunha mais, mesmo de catatauzinho de 10 anos. Meu tio conta que uma vez eu espalhei uns caras de capoeira lá que estavam querendo tocar, eu já devia ter uns 7 anos, eu fui para cima dos caras porque eles estavam colocando as crianças para fora para brincar, enfim. Ele falava que eu nasci com 30 anos, então hoje eu estou com 80, né? Que eu tenho 50 anos, mas fisicamente eu não ejaculava quando você nasceu, cara. Não dá para ser o pai. Mas desculpa. Vamos voltar para o assunto. O Bitcoin é uma mudança intergeracional. Eu acredito, inclusive, eu escrevi um livro, quem tiver interesse tem de graça na internet, Bitcoin Red Pill, que eu explico as mudanças, inclusive, eu acho que as instituições como a família, instituições políticas, a moral vai ser restaurada com Bitcoin. Várias coisas, inclusive o welfare, vai colapsar de qualquer maneira. O Estado social sempre colapsou. A gente está em um ciclo intergeracional. Tem os ciclos, né, dos arquétipos, inclusive que tem um livro do Jordan Peterson, do escravo, do pregador, do guerreiro e do comerciante. Existe uma sequência. Nós estamos na fase do escravo. Assim, os ídolos há 100 anos atrás eram cientistas. Os ídolos há 50 na sua infância deviam ser os atletas. Os ídolos agora é travesti, é viado, é a prostituta, é o artista. Né? Isso aconteceu sistematicamente na história da humanidade. Lá na literatura que falava sobre a Segunda Guerra do Peloponeso, 100 anos antes do colapso de Esparta, se dizia que as mulheres podiam engravidar de quem quisesse e os maridos não podiam nem sequer reclamar, que é o que nós vivemos hoje. Você não pode mais matar a sua mulher, nem dar um tapa nela se você chegar em sua cama e ela estiver dando a outro cara ali. É ilegal. Você não pode nem... Você não tem direito a ter honra. Nós vivemos em uma sociedade de dignidade, não uma sociedade de honra. Do mesmo jeito que Jesus veio... Tem um Michel Popesco disse uma vez que o Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo. Eu acredito nisso. Do mesmo jeito que Jesus Cristo veio aperfeiçoar a lei do Antigo Testamento, o Bitcoin veio a aperfeiçoar a propriedade privada. O Bitcoin é um outro tipo de propriedade privada que nenhum juiz nunca vai poder lhe tomar. O Bitcoin é a única propriedade que você pode levar com você para o caixão. É a única. O seu ouro, se você enterrar, alguém desenterra e acha. O Bitcoin, se você não quiser deixar para ninguém, você leva a senha com você e acabou. Nenhum juiz pode lhe tomar nunca. É a única propriedade que não pode ser tomada através da violência. Isso muda o jogo. Um pouco mais do que como é e o que é esse instrumento, Renato. Descreve um pouco mais. E referente aos cornos, né? Eu sou contra a violência. Eu acho que se você chegar e se deparar com uma situação dessa, cara, dá uma volta, vai embora, chama um bom advogado e toca a vida, né? Daí não pressa, não vale nem perder o tempo de brigar por isso. A polícia estourou a casa de Trump, não é isso? Eles pegaram a calcinha da mulher de Trump, eles arrombaram o cofre com os documentos do pai e do avô de Trump, não é isso? Como é um instrumento do Bitcoin? Para quem não conhece, está acompanhando. É tipo o número pi. Eu comprei a 4ª casa decimal do número pi. Foi isso que eu comprei? O que é? Você compra bitcoins. Na verdade, a unidade nativa do Bitcoin é o Satoshi. Um Bitcoin representa 100 milhões de Satoshis. Quando o que fizeram com o nosso dinheiro, Rothbard, Hayek, a maioria dos caras da escola austríaca, eles previram há 50,
há 60 anos atrás, quando se começou esse experimento, é porque o real, o dólar, o euro, eles são moeda fiat, eles são moeda puramente fiduciária. Ele não é lastreado em nada, ele é lastreado na honestidade de político. O governo pode emitir moeda fiduciária o quanto ele quiser. O interesse dele, que é devedor da moeda, é que essa moeda valha mais ou valha menos? Valha menos. E por isso que ele dilui a moeda sistematicamente. Na hora que o Bitcoin é uma base de dados na internet, o Bitcoin é uma plataforma, como o TCP/IP em relação à internet. Ninguém é dono. O Bitcoin com letra minúscula é a unidade. E o Bitcoin com letra maiúscula é o sistema. Como o direito com D maiúsculo é o sistema, e o direito com D minúsculo é a faculdade legal. Então, o Bitcoin, você pode chamar o token a unidade, e o Bitcoin com letra maiúscula é o sistema, que é a plataforma, que são softwares que rodam nessa plataforma, que é um sistema de consenso. O Bitcoin é um sistema contábil baseado em regras de consenso na internet. Ele é o primeiro sistema que permite a você ignorar qualquer tipo de controle de capital. Ele inviabiliza controle de capital, porque você pode mandar dinheiro em qualquer meio de comunicação, você pode enviar uma transação por um SMS, por carta, por rádio. Já se fez isso, inclusive, utilizando a Lua como defletor para chegar em outro continente a mensagem de rádio. Você pode mandar dinheiro especificamente para uma pessoa, e quem captar essa mensagem não tem como roubar seu dinheiro, é como se fosse um cheque cruzado. O Bitcoin é um sistema que permite a você enviar unidades desse sistema, que valem dinheiro, para qualquer outra pessoa. Ele permite registros públicos eternos na internet, e ele permite a comunicação incensurável. É para isso que serve o Bitcoin. E a única maneira de proibir ele é proibir na comunicação. E na hora que você não tem direito de se expressar, significa que você não tem mais direito nenhum. Então, se eles conseguirem destruir o Bitcoin, é assim, sinal que nenhum outro ativo vale nada.